né, nós vamos hoje falar sobre uma estrutura importante para o estudo, né, das variáveis complexas, assim como ela também variáveis reais, né, conjuntos reais. Nós temos que também ter uma noção, um conhecimento de uma estrutura topológica dentro do conjunto dos números complexos. Então, o que vem assim, né? Essa estrutura topológica, né? Essa estrutura topológica constitui em determinar alguns casos de conjuntos especiais que satisfazem determinadas condições, né? E desses conjuntos especiais nós podemos lidar com assuntos de funções envolvendo continuidade. A topologia em si, ela tem um pensamento de estruturar exatamente esse chamado estudo de continuidade. Bom, eu vou dar, né, o que nós temos que saber, né, sobre topologia em si, né? É claro que existe um estudo de topologia geral que pode, né, ser mais abrangente, não só envolvendo conjuntos complexos reais, tá? E aí você estabelece uma lista de axiomas, né, para uma determinada coleção de conjuntos. A Cristina aparecendo. Ao qual essa coleção de conjuntos, né, devem satisfazer determinadas propriedades. Bom, o que nós vamos fazer? Eu não vou partir para esse tipo de construção, né? Futuramente, quando vocês forem estudar realmente, de repente, né? Bom dia, professor. Bom dia. Topologia de forma geral, aí sim, vocês vão ter a estruturação já dada do início. O que eu vou fazer? Não, vou fazer é determinar conjuntos, né, que vamos considerar especiais, e esses conjuntos considerados especiais é que vão formar tal estrutura, que vão formar tal coleção, tal família, né, que vão satisfazer os axiomas daquela chamada topologia geral, tá? Então eu vou fazer de forma invertida. É como se eu estivesse criando um exemplo, né, construindo um exemplo de um espaço topológico, né? Na verdade, estabelecendo tais conjuntos para garantir, né, que você pode fazer com que o conjunto complexo seja um espaço topológico, considerando aquela família, né? Aquela família de conjuntos aos quais você pode criar essa estrutura. É claro que não é a única família que vai digamos assim, garantir, né, que C seja um espaço topológico. Mas, dependendo da escolha que você faz da família, você vai ter uma coleção diferente, uma história diferente relativamente à continuidade de funções, tá? O que eu vou criar é como se fosse uma topologia muito forte, né? Que você estabelece uma leva de funções contínuas, né, do estudo de limite de funções, de uma forma mais abrangente, né, uma forma mais ampla do que você estabelecer, né, uma topologia mais fraca, que pode complicar um pouquinho mais o resultado. Muito bem. Como é que nós começamos? Né? Começamos definindo o que vinha a ser, né, o interior de um conjunto. Então, dado um conjunto A, né, de complexo, né? Poderia falar em R, mas já que o curso é de C, vamos falar em A, em C. Dado o conjunto A, chama-se interior. Carreira, a Carla tá pedindo café seco. Agora ela acordou. Carol
o Leonardo. O Leonardo chegou antes das 8 horas hoje. Chama-se interior de A, né? Denota-se por... Vou botar assim, dessa maneira, para ficar mais fácil, mas em alguns livros costumam-se colocar o A com uma bolinha, né? Assim. Coloca-se assim, mas eu não gosto muito dessa notação, não, que é meio esquisita. Eu prefiro escrever dessa maneira, int A, tá? Denota-se por int A. O conjunto dos pontos de A tais que existe um epsilon positivo onde x pertencer a C com a distância ponto A, né? A pertencente a distância de x a menor do que epsilon implica em x pertencer a A. Em outras palavras, para ficar mais claro, em outras palavras, o disco de centro em A e raio epsilon positivo, né? Está contido em A. Então vamos pensar aqui no conjunto aqui, fazer um desenho. Então o meu conjunto A, tá? Quando é que um pontinho A é ponto interior? Para esse ponto interior, eu tenho que exibir um determinado epsilon positivo, tal que o disco de centro nesse ponto e raio epsilon, tá? Ele está inteiramente contido em A. Agora, estar inteiramente contido em A significa todos os pontos, tá? Então, se houver algum buraco aqui, para esse epsilon, né? Apareceu um pontinho bem aqui no meio, um infeliz aqui, que esburacou o meu disco. Aquele pontinho, ele está no disco, mas não está em A. Então, babou, aquele epsilon não serve. Você tem que pegar um epsilon diferente, um epsilon menor, né? Por exemplo, um epsilon que fuja desse indivíduo aqui, aí diminui. Aí aparece um outro indivíduo ali, atrapalha, vai diminuindo. Uma hora você tem que encontrar o epsilon. Se você não encontrar o epsilon, significa que aquele ponto não é ponto interior. Não está no interior de A, tá? Ok? Esses pontos, né? Os pontos, né? Ih, tem um galo cantando aí. E o povo não acorda, né? Os pontos de int A são chamados pontos interiores de A. São chamados pontos interiores de A.
Ok? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo na reta, né? Aqui, se eu pego um intervalo AB, né? Isso aqui é um intervalo, né? Da reta, né? O intervalo da reta, mas é também um conjunto em si. Intervalo da reta. Vamos olhar isso de duas formas. Se eu fosse pensar, né, lá em C, em R, perdão. Se eu fosse pensar em R, né, o interior desse conjunto A aqui, daria isso aqui, ó, intervalo aberto. Se eu fosse pensar lá em R, tá? Esse é pelo meu pensamento de disco, né? Ou de ponto interior disco, lá seria um intervalinho, né? De raio epsilon, né? Aberto. Lá em R, isso seria a resposta. Agora, em C, o que vocês acham que vai ser? O que vocês acham que vai ser? Vai acontecer em C? Vamos pensar. Olhando uma figurinha. Meu intervalo AB, né? É como se fosse de um pontinho até aqui, A, até um pontinho até aqui, B. Aqui é meu plano complexo, tá? Então, meu intervalinho de AB é esse conjunto aqui, né? Todinho. Legal? Para ser ponto interior, primeiro tem que ser ponto do próprio conjunto, né? Então, vamos pegar um pontinho do conjunto aqui, esse pontinho aqui. Eu pergunto, esse ponto, ele é ponto interior? Acho que não. Não, por que não vai ser? Qualquer bola, qualquer disco que eu fizer envolvendo ele em C, né? Existem pontos nessa bolinha, por menor que seja, existem pontos nessa bolinha que vão fugir do meu conjunto A, né? Então, esse pontinho aqui embaixo, o pontinho lá em cima, tá? Então, esse interior aqui, na realidade, é o que? É vazio. Tá? Não tem nenhum ponto interior esse conjunto. Muito bem. Então, observe que o fato de você ter a necessidade dessas bolinhas, né, estarem inclusas nesses conjuntos, né, o nosso conjunto da reta, os abertos, os interiores, né, não funcionam quando eu fujo para os meus completos, meu complexo, tá? Qualquer aberto, qualquer interior, né, de qualquer conjunto que eu pegar dentro da minha reta, ele deixa de ser conjunto interior quando você vai para o conjunto dos complexos. Dizemos que um conjunto é aberto, quando, não, conjunto A, né? Conjunto A aberto, quando esse conjunto, né, ele coincide com o próprio interior. Tá? Então, se ele for igual ao seu interior, ele é aberto. Então, vou dar um exemplo bem simples
né, para entender o que é um conjunto aberto. Pego um ponto qualquer Z, né, pego um raio R positivo e faço um disco de raio R, né, o chamado disco aberto, né, o disco aberto. Então, o meu A aqui são todos os Z complexos, tais que a distância de Z até o meu Z0, né, é menor do que esse R. Tá? Okay? Então, esse conjunto, ele é um conjunto aberto. Ele é um conjunto aberto. Porque A é aberto. Por quê? Ele é aberto? Porque todos os seus pontos são pontos interiores. Vamos ver, de fato. De fato, vamos pegar um Z qualquer em A. Se Z pertence ao conjunto A, a distância de Z a Z0 tem que ser menor do que R. Né? Tem que ser menor do que R. Então aqui peguei um Zzinho aqui, um Zzinho ótimo. Então, um Zzinho. Essa distância aqui é, digamos aqui, um R', né? Um R'. Essa distância é um R', que é menor do que esse R. Isso está aqui dentro, tá? Tomamos... Tem alguém querendo entrar? Não. Tomamos epsilon como sendo R menos esse R', que é positivo. Né? Já que o R é menor do que R, R' é menor do que R, então essa diferença tem que ser positiva. Tá? Assim, o disco de centro em Z claro, e raio epsilon, né, está contido em A. Porque se eu pego essa diferençazinha, qual é a diferença? A diferençazinha é o que sobra daqui lá para cima, né? Esse aqui eu tenho R, esse pedacinho aqui é quem? É R menos o R'. Então, se eu tomo isso aqui como sendo meu epsilon, a bolinha de centro em Z e esse raio, né, a bola aberta, né? Pode ser o disco aberto, melhor dizendo aqui, né? Disco aberto. Esse disco aberto, ele vai estar inteiramente contido dentro desse conjunto. Observe o seguinte, que esses pontos aqui, obviamente, já estão excluídos, né? Que eu estou considerando aqui menor do que R, né? Não tem condições deles fazerem parte do conjunto interior, né? Porque é o mesmo problema que aconteceu lá no intervalo. Se eu pegar um pontinho aqui, o disco aqui vai pegar fora e dentro, né? Então é importante a gente perceber um pequeno detalhe, né, nessa figura que envolve o que nós chamamos de fronteira, né? Que eu vou dar logo mais à frente uma explicação melhor sobre isso, né? A fronteira tem uma importante, digamos assim, influência na determinação do que está no interior do nosso conjunto, né?
Então, ela foi exatamente o meu limite aqui, ao qual eu pude decidir qual vai ser o meu epsilon, né? Até chegar àquela fronteira já foi suficiente para garantir que o meu disco vai estar dentro desse conjunto. Muito bem. Segunda noção, segunda ideia, que nós chamamos de fecho de um conjunto. Chama-se fecho de um conjunto A, o conjunto A barra, né? Constituído por pontos Z agora do conjunto dos complexos, tá? Não estou restrito simplesmente ao meu conjunto A, diferente do interior, tá? Um ponto, para ser ponto interior, primeiro tem que pertencer ao A, tá? Agora o fecho não. O fecho, ele vai envolver pontos em C, que não são necessariamente pontos do próprio conjunto A. Constituído por Z, tais que dado um epsilon positivo, né? O disco de centro em Z e raio epsilon intercepta o A. Intercepta o A. Esse conjunto também é chamado de conjunto de aderência. Esse conjunto é também chamado de conjunto de aderência. Conjunto dos pontos de aderência. Esse conjunto dos pontos de aderência de A. Como se tivesse grudado, né? O nome é meio indutivo a esse pensamento, né? É como se tivesse grudado no conjunto A, né? Para estar grudado no conjunto A, perto dele tem que ter alguém de A. Ele não precisa estar em A, mas tem que ter alguém perto dele que pertence ao A. Essa é a ideia. Tá? Vamos fazer uma figura, né? Vamos fazer uma figura. Vamos pegar o próprio exemplo aqui. Por exemplo, pegar aqui o A como sendo Z, vamos pegar aqui, complexo, tal que a distância de Z a um Z0 fixo seja menor do que R. É o mesmo disco aberto, né? Mesmo disco aberto. Então vamos fazer a figurinha aqui. Aqui está meu Z0, né? E o meu A é esse conjunto aqui. Esse é meu A. O conjunto A. Eu pergunto a vocês, quem é o fecho
o conjunto dos pontos de aderência de A. Quem é esse conjunto? Vamos pensar na definição. Na definição a gente vai chegar à conclusão. Tá? Para formar o feixe tem que pegar os pontos complexos, né? Aqui nisso, dado epsilon. Você tem que pegar os complexos tais que os discos de centro nesse complexo vão interceptar o meu conjunto A. Então, vamos pegar um pontinho aqui do lado de fora. Vamos ver aqui. Aqui é no plano complexo, tá? Estou fazendo a interpretação bem geométrica para ficar fácil de vocês compreenderem essa ideia. Então, pega esse pontinho aqui. Aqui está meu conjunto A. Esse ponto, ó, ele é ponto de aderência no meu conjunto A? O que vocês acham? Se fizer R' mais R, ele chega a tocar no... Olha só, Mas dado um epsilon positivo. Eu estou falando aqui, dado um epsilon positivo. Você não vai escolher o epsilon, é diferente. Tá? No interior, você escolhe o epsilon. Assim, existe um epsilon. Tá? Quando fala existe um epsilon, você tem que mostrar que ele aparece. Aí você apresenta, você escolhe um adequado. Aqui não, aqui é diferente. Eu estou falando dado um epsilon positivo. Então, não é você que escolhe. Eu posso dizer, e se eu escolher um determinado epsilon, vai funcionar para ele? Aí você tem que provar que funciona. Então eu pergunto a você, antes que eu dê a minha escolha. Esse Z, ele é aderente a esse conjunto? O que vocês acham? Não. Não é. Porque fica... Se eu pegar essa bolinha aqui, ó. R menos RN na cidade. Se eu pegar essa bolinha aqui, é um epsilon qualquer, não é? Escolhi um epsilon aqui, eu escolhi maldosamente um epsilon pequeno. Essa bola aqui intercepta essa bola? Não. Né? Então, tem que interceptar. Tá? Então, isso aqui não é um ponto de aderência. Ok? Então, agora vamos pensar. Para esse Z aqui ser aderente a esse conjunto, onde é que ele teria que estar? Onde é que ele estaria para ele ser aderente? O que vocês acham? Quanto mais afastado, pior, né? Ele teria que tangenciar em cima. Já começou a pensar. Já começou a pensar. Tem que estar tangenciando. Beleza. Então, qualquer pontinho que eu pegar aqui, nessa linha, nessa camadinha aqui, ele é ponto de aderência, não é? Concorda ou não? Sim. Sim. Tá? Se eu pegar um pontinho bem nessa camadinha aqui, qualquer bola que eu fizer, vai pegar dentro, não vai pegar dentro? Vai, né? Então, essa camadinha aqui é formada por pontos de aderência. Perfeito? Certo? Todo mundo entendeu? Qualquer pontinho nessa camadinha, se eu fizer uma bolinha, essa bolinha vai pegar ponto que está dentro do meu disco, né? Do meu conjunto A. Tranquilo? Só tem esses pontos de aderência?
Acredito que sim, porque já que é você que escolhe o Z, você pode escolher um Z tão pequeno que ele nem chega a... Ele parece ser um ponto ao lado desse conjunto A. Sim. Então, Muito bem. se eu colocar ele em outro lugar, Ah, é? Vamos pensar então, cara. Pensa. Interceptar o conjunto A significa que existe naquele disquinho pequeno, por menor que eu faça, tem que existir ao menos um elemento do conjunto A. Certo ou errado? Ao menos um. Você tem infinito. Se tiver umzinho só resolve, né? Não resolve? Certo? Positivo. Muito bem. Vamos lá, gente. Tem muito ponto de aderência ali que vocês não estão vendo. E é óbvio. Vocês vão ficar chateados quando eu falar. tem que ficar dentro do próprio conjunto A. Ah! Se eu pegar um ponto do A, o ponto do conjunto A, ele é ponto de aderência? É. Qualquer bolinha que eu fizer de centro dele, intercepta, não intercepta? Certo ou errado? Intercepta. Porque ele mesmo já é um ponto de interseção, né? O próprio elemento que eu escolhi já é um ponto de interseção. Eu não falei que tem que ser diferente, tem que interceptar o A. Agora pode ser o próprio elemento, né, que eu escolhi. Então, todo o meu conjunto A, independente dele, todo o meu conjunto A é formado por ponto de aderência, né? Pontos de aderência ao próprio A. Agora, além do meu conjunto A, dos meus elementos em A, existem outros indivíduos que também são aderentes ao meu conjunto A. Como, por exemplo, esse conjunto aqui, ele não tem essa camada. Tem essa camada? O conjunto A não tem. Ele não tem aquele bordo, não tem aquela fronteira, tá? Porém, todos... Bom, como eu estava falando, né? E fui cortado. Para ser ponto interior, para ser ponto de aderência, né? Sendo elemento do conjunto, ele já é aderente, né? Porque a bolinha de centro dele já vai interceptar o conjunto no próprio indivíduo, né? No próprio conjuntinho. Observe mais uma vez que essa camadinha aqui, ó, né? Igual lá no interior, ele fez uma certa diferença na decisão, né? Se um conjunto, se um ponto é ou não aderente a tal conjunto, né? Como o próprio Rubens falou, se fosse um ponto de tangência, né? Esse ponto de tangência ali mais ou menos é o que determinou essa fronteira. É claro que isso foi um caso particular, ponto de tangência é outra história, tá? Mas apenas para ter uma interpretação geométrica mais fácil de vocês compreenderem. Essa camadinha, né, faz uma certa diferença, né, para decidir o que é ponto de aderência ou não, né? É claro que pode ocorrer problemas, né? Que é decisão, o que vai se decidir, o que é ou não essa camada, né? Essa fronteira, esse bordo, né? Mas vamos com calma, que a gente vai falar. Que é o próximo assunto, que é o próximo ponto. Nem coloquei aqui a resposta, né? A resposta do fecho, né, desse conjunto. Qual é a resposta do fecho desse conjunto? Né? Seria toda a bola, incluindo a linha, né? Ou seja, agora é toda fechadinha, né? Toda fechadinha. Isso aqui, né? Todo esse conjunto agora é o meu a barra, né? Tendo o mesmo raio aqui. Vou colocar R aqui. Colocar R aqui. Tendo o mesmo raio. Então, o conjunto é sem essa linha, o fecho vai compreender essa linha também.
dizemos que um conjunto é fechado, dizemos que um conjunto é fechado quando se iguala ao fecho. Isto é, A foi igual ao próprio A barra, né? Certo? É claro que isso aqui já é verdade. Isso aqui já é verdade. Só que o conjunto está aqui. O difícil, o lance é garantir que todo indivíduo daqui está aqui dentro, tá? Certo? Então já temos duas informações. Então, duas informações importantes. Primeiro, quando é que um conjunto é fechado? Quando ele coincide com o seu fecho. Quando é que um conjunto é aberto? Quando ele coincide com o seu interior. São duas informações importantes. Terceiro ponto. Chama-se fronteira ou bordo de um conjunto A o conjunto que eu vou denotar por D-ROM de A, formado Bom, quero que vocês pensem agora qual seria a ideia, né? Ponto A, ponto Z, em C, tais que dado epsilon positivo, o disco de centro em Z. Bom, vamos olhar essa figura aqui. Vocês vão dizer qual vai ser a conclusão que eu vou escrever ali. Tá? Esse pontinho aqui, na sua percepção, né? Esse pontinho aqui, ele está na fronteira, não está na fronteira? O que vocês acham? Na sua ideia, assim, básica, né? No seu pensamento lógico, né? Da sua concepção do que é uma fronteira, né? A gente vai usar essa intuição nossa. A Mariana está querendo entrar. Está na fronteira, professor. Esse ponto aqui está na fronteira, não tá? Ok? Sim. Vamos lá. Se eu pego um disco de centro nele, né? O que acontece com esse disco? O que acontece com esse disco? Parte vai estar dentro do conjunto A e outra parte não. Olha, o cara foi rápido, hein? Parte desse disco está dentro e parte desse disco está fora. Sempre vai acontecer isso, não vai? Todo mundo concorda com o Rubem? Sim. Então, como é que eu escrevo Sim. isso? Como é que eu escrevo isso aí, então? O disco de centro em Z faz o quê? Se parte dele está dentro de A, significa que ele... Metade. Hã? Posso dizer que é metade? Não pensa em metade não, que essa noção de metade em complexo é meio Seria complexa. parte pertence
parte pertence e a outra não pertence? Pode ser. Ou está contida, não sei. Tô quase chegando lá. Quase chegando lá. O disco faz o que com A? Intercepta, né? Intercepta. O disco de centro em Z intercepta A. E não intercepta. E não intercepta? Intercepta e o outro não. A outra parte não intercepta, não? A outra parte não intercepta. Não intercepta. Se intercepta, como é que não intercepta? Uma coisa ou outra. Ou intercepta ou não intercepta. Você não pode... Seria interceptar em seu centro? Não. Intercepta A. Interceptar o centro de A. Gente, vamos lá. Parte está dentro de A. Não é isso? Certo. Isso significa que ele intercepta A. Né? Mas tem a outra parte que está Fora de A. fora de A. O que significa dizer que parte está fora de A? Ele não intercepta. Não, não é isso. E não está contido Que não, em A. que não está contido em A. Mas o que significa não estar contido em A? Não pertence a A? Não. Sei. Interseção. Intenção com quem? Não faz fronteira, não sei. Fora de A. Fora de A. O que é fora de A? Aí a outra parte de fora é interseção igual a zero. Não. Vocês só estão vendo o conjunto A, mas tem um outro conjunto ali que vocês não estão vendo, né? No caso seria o Z? Não. Cara, o conjunto tá fora. Quem é esse conjunto lá de fora aqui, gente? Quem é esse conjunto lá de fora? Vai na gente não. É o Z, professor? Não. É o A complementar. Z? Hã? Alguém falou? A complementar. A complementar. Intercepta A e Boa. intercepta a complementar. Certo? Entenderam? Quem não entendeu essa definição merece uma coça de gato morto até o gato miar. Tá? Porque vocês é que deram a definição para mim, não fui eu. Tá ok? Então, para ser ponto de fronteira, tá? O que tem que acontecer? Aquele pontinho, qualquer bola, qualquer disco que eu fizer de centro nele, esse disco ele intercepta dentro e intercepta fora. O que significa isso? Intercepta o A e intercepta o complementar de A. Tá? Existe um termo maior ainda, né? Mas, digamos assim, mais específico, né? Para definir essa fronteira, é o que nós chamamos de exterior. Tá? Aí o exterior do conjunto é o chamado interior do complementar do conjunto. Aí o conjunto do C é formado da seguinte maneira. Aí eu vou colocar a definição aqui. Então, o exemplo, né? O exemplo de bordo, né? Ou fronteira, né? Tá, por exemplo, aqui. Para sellar aqui. Então, aqui. Tem um raio R, centro em Z, 0, né? Então, essa camadinha aqui, essa linhazinha fininha, né? É que é a fronteira do conjunto A. Tudo isso aqui é o meu A. Mas somente a linha, né? A linha, né? A circunferência.
circunferência é a fronteira de A. Ok? Então vamos lá, fazer um pequeno resumo inicial. Um resumo inicial do que foi falado, né? Aí eu tenho o meu conjunto A aqui, dado A. Dado A, né? Se eu tenho A, eu defino o interior de A. Eu também defini o chamado fecho de A. E agora, finalmente, eu defini a minha fronteira de A. Ok? A partir disso aqui, por exemplo, definimos também o exterior de A. O exterior de A. O que é o exterior de A? Vou delimitar por este A. Esse este A é o interior do complemento de A. Tá? É o interior do complemento de A. E aí eu posso escrever o meu conjunto C, podemos particionar. O meu conjunto C da seguinte forma: eu pego o meu interior de A junto com a fronteira de A e junto com o exterior de A. Todo o meu complexo pode ser particionado dessa maneira, né? O conjunto C, dado um conjunto A, eu pego o interior dele junto com a fronteira dele e junto com o exterior de A. E o mais interessante, o interior de A com a fronteira de A não se interceptam. É igual a vazio, um pouquinho diferente. É igual a vazio. O interior com o exterior também é vazio. E a fronteira de A com o exterior também é vazio. Então são 2 a 2 juntos, né? Ou seja, eu tenho a fronteira. Vou botar assim, por exemplo. Aqui eu tenho essa parte de dentro aqui. É o interior de A. A linha é a fronteira de A. E a parte de fora, isso aqui é o exterior de A. Tá? Barreira, ali embaixo. Aqui a interseção. Ok? Vamos ver se dá para falar mais alguma coisa. Podemos também ainda descrever, sabe, uma das particionamentos que a gente pode fazer. A gente pode escrever também o fecho do conjunto A, que na realidade eu posso escrever como sendo A união com a fronteira de A, mas pode ser mais preciso ainda. Eu posso escrever como sendo o interior de A união com a fronteira de A. Eu posso escrever o meu A. Não, aqui não dá. Esse aqui é o principal. Esse aqui é o principal. Às vezes a gente usa muito essa representação do fecho de A. Muito bem. Existe uma maneira diferente de se representar esses pontos de aderência ou o fecho do conjunto, que é a caracterização por sequência.
podemos caracterizar o fecho de A por sequências. Como que seria isso? Z pertence a barra se somente se existe uma sequência Zn inteiramente contida em A, tal que o limite de Zn, como ele tem definido, vou colocar aqui, né? Vai dar aquele Z. Tá? Bom, vamos provar isso aqui rapidinho? É a última coisa que a gente faz hoje. Já são que horas? Vamos só provar isso aqui. Então vamos lá. Caída. Se Z pertence a barra, o que vai acontecer? Eu tenho que provar que existe essa sequência, né? Se Z pertence a barra, significa o quê? Então, se eu pegar epsilon igual a 1 sobre n, tá? 1 sobre n. O disco, vou botar aqui D de N, que são todos os Z, W, pertencente a C, tal que a distância de W a Z é menor do que 1 sobre N. Se Z pertence à barra, então, eu pegando epsilon, né, dado epsilon igual a 1 sobre N, esse disco aqui intercepta A. Ele é obrigado a interceptar pela definição que foi dada. Ok? Ou seja, existe um Zn pertencendo a D de N com A. Tá? Existe um Zn assim. A sequência Z de N, ela está inteiramente contida em A, né? Porque o Z de N está em D de N, está em A, né? E a distância de Z de N a Z é menor do que 1 sobre N, tá? Porque está dentro do D de N. Logo, né? Se a distância de Z de N a Z é menor do que 1 sobre N, logo o Z de N converge para o Z, porque isso aqui converge para zero, né? Porque 1 sobre N converge para zero. Como se converge para zero, então o Z de N é obrigado a convergir para Z. Tá? Ou seja, se o Z pertence à barra, existe uma sequência Z de N em A, tal que o limite Z de N é igual ao próprio Z. Agora o contrário. A recíproca. Suponha que Z de N, né, esteja contida inteiramente em A e Z de N convirja para Z. Nós vamos provar que o Z está onde? Está em A barra. Como é que eu provo que o Z está em A barra? Nós pegamos um disco de centro em Z. Então, seja
epsilon positivo vamos mostrar que o disco, né, vamos botar assim, o disco de centro em Z e raio epsilon, né, esse aqui é o disco, né, disco de centro em Z e raio epsilon positivo intercepta o ar. Ok? Bom, como Z de N converge para Z, né? Que é o que está dizendo aqui. Dado esse epsilon, existe um N0, né? Existe um N0 natural, tal que para todo N maior ou igual a N0, né? A distância de Zn até o Z vai ser menor do que o epsilon, né? Certo? Isto é, esse Zn pertence a A, obviamente, né? Porque o Zn está contido em A, e o Zn pertence a quem? E o Zn pertence ao disco de centro em Z e raio epsilon, né? Porque a distância dele, né, em relação ao Z é menor do que o epsilon. Logo, né, o disco de Z e raio epsilon, em interseção com A, é diferente de vazio, ou seja, ele intercepta o conjunto A. Tá? Ou seja, essa é uma forma muito usual, né, de você representar o fecho, que é através de sequências de elementos que estão dentro do conjunto convergindo para esse ponto, ok? Bom, tinha mais coisa para falar, mas eu prefiro ir assim, tá? Tentando construir com vocês. Bom, quando chegar na parte interessante, vocês vão estar bem tranquilos. A gente pode acelerar, se for preciso também, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Depois eu vou passar alguns exercícios já começando a brincar com essas jogadinhas. Já começou a aparecer aqui alguma coisa que eu acredito que seja possível de vocês fazerem, tá? Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo só. Tranquilo? Por enquanto, né, Rubem? Por enquanto. E aí, Tudo na boa. tá na boa? Tá só. Eu tô. Só uma pergunta. Fala. Teria outra forma de escrever, tipo, aquela parte de linguagem no final agora, que o D de Z e epsilon, aqui agora, no finalzinho, diferente com A, diferente de zero, diferente de vazio. Como assim diferente? Não, aí tá diferente do vazio. Não, eu sei. Vazio, Como seria a forma diferente que você pensaria, então? Então, você colocou antes 3 formas que seriam vazio também, que seria o A... Não, ali só. é outra coisa. Leonardo, aquilo ali, eu estava explicando que o meu conjunto complexo, ele pode ser quebrado em 3 partes disjuntas 2 a 2. Então, se eu pegar 2 separados, eles não têm ponto em comum, tá?
Aqui faz parte da definição, digamos assim, do que é um ponto de aderência. Né? Para ser ponto de aderência, esse discozinho tem que atravessar o conjunto A, tem que interceptar o conjunto A. E o que significa interceptar? Significa que essa interseção ela não pode ser vazia, tem que ter algum elemento. Tá? Se eu escrevo igual a vazio, significa que não tem elemento em comum, entendeu? No caso, já não poderia comparar com aquele no caso anterior. Não, não tem nada a ver. Tá? Teria que existir mais o terceiro elemento já que não é disjunto. Terceiro elemento? Como assim? Estou querendo entender o que você está porque você falou que eles não vão separados 2 a 2. Sim. Existem os 3. Sim, aquilo ali foi só uma conclusão. Aquilo foi só uma conclusão da construção desses 3 conjuntos, né? Do conjunto de aderência, o fecho, né? Do interior, né? E da fronteira, né? Que você acaba, na realidade, ali foi só um pensamento pensando no interior, né? Que é o interior do complementar, o interior do conjunto e a fronteira, tá? Ali é apenas uma conclusão que a gente pode tirar a partir dessa ideia de interior de conjunto, né? Que você pode particionar o complexo. Isso aqui é outra história, tá? Aquilo foi eu entendi que são coisas separadas, só que a questão que eu estava tentando perguntar seria um mundo que eu poderia comparar esses dois. Sim, pode ser.